Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Surfista Cripto, o canal que vos traz as novidades sobre criptomoedas, Bitcoin e economia em geral. Hoje continuamos a acompanhar a guerra sistemática das entidades reguladoras norte-americanas contra todo o espaço cripto. O Brasil e a China fecham um acordo para matar o petrodólar e para acabar com a hegemonia do dólar americano, e há um continente que se começa a virar massivamente para a utilização de Bitcoin. Vamos já ver qual é esse continente. Isso e muito mais hoje no canal, já sabem, fiquem até ao fim também para terem acesso a alguns gráficos de análise técnica que vos pode ajudar a decidir se entrar ou não no mercado. À hora da gravação vemos o Bitcoin precificado a 28.529 dólares, com o Ethereum precificado a 1.836 dólares, com o Polygon agora na nona posição a 1.11 dólares. Aproveito para informar que Cardano teve uma subida parabólica e já subiu mais de 10% na última semana. No índice do Medir a Ganância, voltamos para um patamar do verde para o 63, o que demonstra que realmente a confiança está a voltar aos investidores. Se nós virmos aqui a última vez que nós tivemos em valores parecidos no índice do Medir da Ganância, ou seja, em valores no 63 ou superior, vejam quando é que foi. Novembro de 2021. Sabem quando é que foi novembro de 2021? Exatamente, foram as últimas máximas históricas do Bitcoin, que atingiu os 70 mil dólares, ou os 69 mil dólares. Portanto, vejam a euforia que paira no mercado, nos investidores. Meus caros, o Gary Gensler continua a atacar o espaço cripto e agora pede 2,4 bilhões de dólares para combater as criptomoedas. Portanto, é uma guerra que não para. Temos acompanhado aqui no canal, foi a Kraken, a Coinbase, agora ultimamente a Binance, protocolos como a SushiSwap, o processo contra a XRP, uns atrás dos outros. São os ataques da SEC e dos órgãos reguladores, estes ataques conjuntos ao espaço das criptomoedas, essencialmente numa altura em que vemos o sistema bancário a desmoronar novamente, como vimos em 2008 e 2009. Portanto, eu acho que isto não é uma coincidência, isto é uma tentativa de credibilizar um sistema que está estragado, que é o sistema bancário, e de descredibilizar uma alternativa viável que é o Bitcoin. Meus caros, tal como esta reportagem indica, não há razão para confiar nos bancos. E agora que o Bitcoin existe, nós nem sequer precisamos de confiar nos bancos. Portanto, durante centenas de anos, ou eram os bancos ou guardávamos o dinheiro debaixo do colchão, que de todo não era uma alternativa viável, e neste momento existe uma alternativa a esse sistema financeiro, a esse sistema de acumulação de riqueza a que estávamos habituados. Esse sistema chama-se Bitcoin. Atenção, há uma grande diferença entre Bitcoin e cripto. Bitcoin é uma coisa, cripto é outra. A maior parte dos projetos em cripto eu não acredito. Cerca de 95 a 98% dos projetos eu considero que são scam. Eventualmente alguns projetos têm algum caso de uso real, como o Ethereum, e eventualmente mais uns poucos que se contam pelo punhado de uma mão. Agora, Bitcoin não tem uma empresa por trás, é descentralizado, não há um diretor, não há um board, é difícil de atacar. O Bitcoin é uma ideologia, é uma filosofia, é uma alternativa a um sistema financeiro, é uma rede, para alguns é quase uma religião. O Bitcoin traz uma lufada de ar fresco relativamente a uma tecnologia que estava obsoleta e ultrapassada, que era o sistema bancário em que a economia global está assente. Meus caros e minhas caras, e depois de vermos a especulação em torno do Bitcoin em $1 milhão em 90 dias, devido à desvalorização do dólar e devido à crise bancária, o Brasil e a China fecham um acordo para substituir o dólar e para começarem a negociar commodities energéticas em yuan chinês. Eu acho isto muito bonito, mas a verdade é que o valor do barril continua a ser calculado em dólares. E depois eles acabam por ver que X dólares dá X yuans, ou seja, o dólar vai continuar a ser a referência. Eu não estou aqui a defender o dólar tem tido uma política monetária de esquema Ponzi, como todas as outras moedas fiduciárias no planeta, mas eu pergunto, vocês brasileiros que me veem, ou mesmo portugueses, vocês confiariam mais nestas transações económicas caso tivesse uma empresa em yuans que estão centralizados num banco central chinês dominado por um partido comunista chinês, um dos regimes mais totalitários do planeta, que podem inflacionar, desinflacionar e controlar a moeda como bem entendem? Portanto, eu dos dois males eu ainda prefiro o dólar, ou o euro, ou até mesmo o real, porque eu acredito mais num governo brasileiro do que num governo chinês ou russo
ao norte-coreano, por exemplo, não é? Que são sistemas totalitários que controlam a sua moeda fiduciária. Portanto, a alternativa é o Bitcoin para estas negociações internacionais, mas não havendo o Bitcoin, eu ainda confio mais no dólar do que realmente no yuan. Por exemplo, era incapaz, agora, se tivesse uma empresa, começar a transacionar na empresa através de yuans e guardar yuans no banco. Quer dizer, eu sei lá o que é que o regime chinês decide fazer de hoje para amanhã. Ao menos no dólar já sabemos que podemos contar com a inflação e com a impressão desmedida. Apesar de não ser bom para o sistema financeiro, é palpável e é expectável. Em relação ao yuan, eu não sei, não é? Eu também sou ocidental, posso ser parcial nesta questão. E depois começa-se a ouvir muito esta coligação dos BRICS. O que é que são os BRICS? É a coligação destes países que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que agora parece também o Irão e a Arábia Saudita se querem juntar a este grupo de BRICS. Eu acho isto uma pequena utopia. Quer dizer, se a Inglaterra tem uma cultura tão parecida à União Europeia e estamos juntos há centenas de anos e não há guerras territoriais, não há grande barreira linguística e mesmo assim não nos conseguimos entender numa moeda comum, eu acho que estes países espalhados pelo mundo é uma utopia completa quererem se entender num bloco financeiro. Se estão a ver o Irão, a Arábia Saudita a entenderem-se com a China, com a Rússia, com o Brasil, não sei como é que isto vai funcionar honestamente e não acredito que seja uma alternativa viável. Eles bem podem tentar acabar com o dólar e com o petrodólar, eu não acredito que tenham grande sucesso. Acho que o dólar também não é o caminho, acho que o Bitcoin é a solução. Vamos ver como é que se desenvolve esta guerra geopolítica internacional e qual o papel do Bitcoin no meio disto tudo, que eu acredito que ainda vai ser importante o papel que o maior ativo digital vai representar nesta novela geopolítica. Passando para notícias mais leves, o Burger King deve começar a aceitar Dogecoin e criptomoedas como pagamento. Portanto, meus caros, se isto não é a adoção a chegar massivamente, digam-me o que é. Portanto, vemos os governos dos Estados Unidos a tentarem restringir e sufocar, mas vemos o resto do mundo a abraçar e a correr para o abraço. Portanto, eu acho que os Estados Unidos estão a cometer um grande erro e esse erro é afugentar uma indústria emergente para países que vão acolher bem essa indústria. E daqui a 10, 15 anos poderiam colher os lucros dessa indústria emergente que daqui a 15 anos pode estar posicionada muito bem a nível económico e financeiro no mundo e, portanto, serem as grandes big techs do futuro, estarem a nascer agora no mundo das criptomoedas. E podem estar a afugentar essas empresas para o estrangeiro. Portanto, quando vemos o mundo a abraçar, o Burger King é mais um exemplo, vemos os Estados Unidos a repelir. E por falar em abraçar, vários países africanos começam a virar-se para o Bitcoin devido à crise do dólar, mas também à inflação recorrente das moedas fiduciárias de cada país. Nós, na semana passada, vimos o presidente do Quénia a dizer para os seus cidadãos se livrarem de dólares, caso tenham dólares, e, portanto, começamos a ver esta adoção a chegar não só à África, mas ao mundo inteiro. Neste gráfico podemos ver as regiões em que o Bitcoin é legal no planeta, a vermelho estão as zonas em que é ilegal e depois a amarelo as zonas em que é restrito. Portanto, não sabem o que é que isto quer dizer com um Bitcoin restrito. Portanto, provavelmente é só legal para empresas ou grandes institucionais e não é legal para a maioria da população. Para esta adoção mundial do Bitcoin se espalhar e mais países começarem a utilizar como forma de pagamento e como moeda do dia-a-dia, a Lightning Network estará a ser mais acessível, de mais fácil utilização à maioria das pessoas. Isto por causa das taxas e da rapidez das transferências. Portanto, acho que é o próximo passo e o Bitcoin para lá caminha. Nos gráficos de análise técnica, o valor do Bitcoin saltou a cerca. E o que é a cerca? É esta média móvel diária dos 350 dias. E reparem, sempre que subimos acima desta média móvel, nos cruzamentos anteriores de baixo para cima, vejam as pernadas impulsivas que houve a seguir no mercado. Vamos esperar que os ciclos anteriores sejam o espelho do futuro e que seja o que vai acontecer ao Bitcoin nos próximos meses. Portanto, uma pernada impulsiva igual aos ciclos anteriores. E reparem, começamos a observar um movimento no gráfico do Bitcoin bastante semelhante ao que aconteceu em 2015, em que no mercado de baixa tivemos uma agulhada na baixa, uma recuperação, novo fundo descendente, com depois 3 topos a baterem numa resistência que tinha sido suporte e é nesta altura da acumulação foi a última oportunidade para acumular antes de uma nova subida parabólica. E parece que é o que nós estamos a ver agora. Portanto, temos aqui
as quedas de 2022. Esta primeira queda, creio que foi a da Terra-Luna, aguentou aqui o suporte à volta dos 25 mil dólares. Depois perdemos os 25 mil dólares com um novo fundo. Testámos a resistência novamente várias vezes. Viemos cá abaixo aos 16 mil com a queda da FTX e voltámos a ser rejeitados mais para a frente agora em janeiro nos 25 mil. Parece que quebrámos novamente essa resistência e que pode ter virado suporte. Portanto, poderemos estar a ver a última oportunidade de acumulação se o ciclo se repetir. Meus caros, aproveito para dizer isto, não são conselhos de investimento, façam as vossas próprias pesquisas. E novamente, parece que a história se está a repetir. Portanto, os maiores suportes dos bull markets dos ciclos anteriores foram resistências nos bear markets. Portanto, reparem, este valor aqui à volta dos 390 dólares foi suporte e depois girou resistência. Depois este valor aqui, cerca de 6 mil dólares, foi suporte e depois foi resistência. E houve um drawdown de cerca de 47% em ambos os ciclos. E parece que estamos a ver exatamente a mesma coisa agora perto dos 30 mil dólares. Portanto, podemos estar realmente na última zona de acumulação antes do próximo bull market. Ou então, os ciclos não se vão repetir e desta vez será diferente. Vamos ver como vai ser. Meus caros, aproveito para vos mostrar. Esta imagem é a sede do Banco Central Europeu e ontem foi pintada com o símbolo do Bitcoin. Portanto, há um vídeo inclusive disto no Twitter com um DJ a passar música e esta é a verdade. O Bitcoin é uma alternativa aos bancos e podemos ver como o Bitcoin está a brilhar mais que o próprio banco e que neste momento não precisamos de depender dos grandes tubarões do passado para termos um sítio onde acumular valor e guardar esse valor. Essa alternativa chama-se Bitcoin. Mas caros, aproveito para dizer, considerem deixar um like neste vídeo, eu ficaria muito agradecido. É a melhor maneira de espalharmos este tipo de conteúdo e potenciarmos esta adoção a nível global, porque é essencialmente por essa adoção que eu estou cá regularmente. Por isso, vemo-nos no próximo episódio e fui!